No modesto, mas acolhedor lar dos Hedrick, em 9 de fevereiro de 1922, nasceu uma menina destinada a se tornar uma lenda, Selma Catherine Elizabeth Hedrick, mais tarde conhecida mundialmente como Catherine Grayson. Em um ambiente onde o trabalho árduo e os valores familiares eram o pilar, Charles Hedrick, um incansável empreiteiro e corretor de imóveis, e Lillian Hedrick, cujo sobrenome de solteira Grayson se tornaria o nome artístico de sua filha, lançaram as bases para uma vida de estabilidade e o florescimento do talento. Catherine, uma das 4 irmãs, cresceu em um ambiente que não apenas enfatizava a educação, mas também a busca apaixonada pelos sonhos. Uma mudança que mudou vidas. A infância de Catherine deu uma guinada significativa quando a família Hedrick se mudou para Kirkwood, Missouri, uma tranquila comunidade suburbana nos arredores da movimentada cidade de St. Louis. Essa mudança, aparentemente mundana, provou ser um trampolim para um futuro brilhante. A jovem Catherine se viu mais perto do que nunca de um vibrante panorama cultural e de uma infinidade de oportunidades artísticas que, sem saber, moldariam seu destino. Uma descoberta fortuita. O milagre aconteceu aos 12 anos. Enquanto os ecos de uma voz angelical ressoavam no imenso e solitário palco da Ópera Municipal de St. Louis, um zelador, intrigado pela pureza daquele som, parou. O que ele ouviu não foi um simples canto, mas o dom extraordinário de uma menina. Reconhecendo seu talento excepcional, o zelador se tornou seu anjo da guarda, apresentando-a a Frances Marshall, uma renomada treinadora vocal afiliada à Chicago Civic Opera. Essa conexão, nascida do acaso, transformou-se em um ponto de virada. Frances Marshall se tornou a primeira professora de canto formal de Catherine, guiando-a com maestria e acendendo nela a faísca para seguir uma carreira no exigente mundo da ópera. O talento corre nas veias, um laço familiar inquebrável. Mas Catherine não era a única estrela no firmamento Hedrick. Sua irmã, Frances Rayburn, nascida Mildred Hedrick, também trilhou seu caminho nas artes cênicas, destacando-se como atriz e cantora. A união dessas irmãs transcendeu os laços de sangue para se manifestar no palco. Notável foi sua aparição conjunta no musical de 1942, Seven Sweethearts, onde seus talentos complementares brilharam com luz própria. Além das artistas, Catherine tinha 2 irmãos, Clarence Bodeste Hedrick e Harold Hedrick, que, embora não buscassem a fama, foram pilares fundamentais no inquebrável sistema de apoio familiar que cercou Catherine ao longo de sua meteórica carreira. Essa dinâmica familiar e a natureza unida dos Hedrick foram cruciais para alimentar as ambições precoces e a resiliência inabalável de Catherine. O berço de um sonho realizado. Quando Catherine estava prestes a completar 15 anos, a família Hedrick tomou uma decisão transcendental: mudar-se para a Califórnia. Esse estado repleto de oportunidades, especialmente na crescente indústria do entretenimento em Hollywood, tornou-se o cenário perfeito para a decolagem de Catherine. A mudança abriu as portas para uma infinidade de audições, professores renomados e, eventualmente, contratos com os maiores estúdios. Desde os 12 anos, Catherine havia se dedicado com rigor ao treinamento como cantora de ópera, uma disciplina que exige não apenas uma voz privilegiada, mas também uma precisão técnica impecável e uma profunda expressão emocional. Sua dedicação em dominar a arte operística a preparou para uma carreira versátil, capaz de transitar entre o rigor da música clássica e o encanto do espetáculo popular. A ascensão à fama. No início da década de 1940, a disciplina férrea de Catherine e seu carisma natural não passaram despercebidos. A Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, um dos estúdios mais prestigiados de Hollywood na época, colocou os olhos nela. Ela garantiu um cobiçado contrato com a MGM, um estúdio conhecido por seus luxuosos musicais e por descobrir e lapidar estrelas com habilidades vocais excepcionais. Inicialmente,
Catherine assumiu papéis secundários em diversos filmes musicais, o que lhe permitiu aperfeiçoar sua presença na tela e suas habilidades de atuação. Mas seu momento culminante não demorou a chegar. Ela ascendeu a papéis principais em produções de alto nível que a catapultariam para a fama. Entre elas, Thousand Cheer, 1943, um musical de guerra projetado para elevar o moral, onde o canto de Catherine foi destacado com um estilo inigualável. Depois, ela estrelou Anchors Aweigh, 1945, uma comédia musical clássica que a emparelhou com as lendas Frank Sinatra e Gene Kelly, consolidando seu status como uma das principais damas do gênero musical da MGM, ícone do cinema e do palco. Catherine continuou a construir sua ilustre carreira cinematográfica com papéis icônicos em Showboat, 1951, e Kiss Me, Kate, 1953. Ambas as produções não só mostraram sua bela voz de soprano, mas também suas impressionantes capacidades de atuação dramática. Os dois filmes a apresentaram ao lado de Howard Keel, criando uma inesquecível parceria na tela que cativou o público. Essas produções permanecem entre os musicais mais celebrados de sua era, e as atuações de Catherine contribuíram significativamente para sua duradoura popularidade. Além da tela grande, Catherine Grayson demonstrou sua versatilidade como intérprete ao transitar para o palco. De 1962 a 1964, ela brilhou na produção da Broadway de Camelot, um aclamado musical que lhe permitiu usar sua formação operística em um contexto teatral, cativando novas audiências e reafirmando seu status como uma das artistas mais completas de sua geração. A soprano que conquistou Hollywood e o palco mundial, seu nome evoca a elegância e o brilho da Idade de Ouro. Mas a história de Catherine Grayson é muito mais do que luzes e tapetes vermelhos. Foi uma artista cujo talento transcendeu gêneros e épocas. Uma mulher de uma versatilidade assombrosa que cativou audiências e críticos, deixando uma marca indelével no coração do entretenimento americano. Dos musicais de Hollywood à majestade da ópera. Embora Catherine Grayson tenha se consagrado como uma luminária dos musicais de Hollywood, sua alma sempre bateu ao ritmo da música clássica. Sua presença no palco era uma sinfonia em si, combinando uma graça inata com uma destreza vocal que lhe rendeu aplausos unânimes. Mas sua ambição artística não conhecia limites. Na década de 1960, a inigualável soprano retornou às suas raízes operísticas, mergulhando no majestoso mundo das grandes óperas. Seu repertório se enriqueceu com clássicos imortais como La Bohème, a comovente Madama Butterfly, a fantasia de Orfeu no Inferno e a dramática La Traviata. Cada uma dessas produções exigia não apenas habilidades vocais excepcionais, mas também uma profundidade emocional intensa, qualidades que Catherine entregou com uma distinção assombrosa. Sua capacidade única de navegar com maestria tanto os mundos vibrantes dos musicais de Hollywood, quanto a solenidade da ópera tradicional, a tornou uma figura sem igual na história do espetáculo. Admirada por seu talento, sua graça e sua inabalável dedicação às artes, Catherine Grayson forjou uma carreira longa e frutífera, um verdadeiro tesouro para a cultura americana. Um romance apaixonado com John Shelton. Seu primeiro grande amor foi John Shelton, um galã bonito e talentoso ator que havia capturado a atenção dos principais estúdios na década de 1940. A paixão entre Grayson e Shelton foi instantânea, florescendo no incomum, mas propício, cenário dos testes de tela. A química entre eles era palpável e o cortejo durou 18 meses. Um período consideravelmente longo para os padrões de Hollywood da época, sugerindo um profundo investimento emocional e talvez um idealismo romântico por parte de ambos. Impulsionados pelo desejo de um amor sem amarras, o casal protagonizou uma fuga audaciosa e um tanto secreta para Las Vegas, Nevada, onde uniram suas vidas em 11 de julho de 1940.
Fugas não eram estranhas entre as celebridades que buscavam escapar da implacável imprensa ou das rigorosas cláusulas de moralidade contratual impostas pelos estúdios. No momento de seu casamento, Grayson ascendia vertiginosamente nas fileiras da MGM, e Shelton também ganhava reconhecimento por mérito próprio. No entanto, o destino tinha outros planos. Apesar do afeto inicial, o casamento se revelou um turbilhão de emoções, marcado por desafios significativos e uma crescente distância. Em julho de 1942, apenas um ano após sua união, Shelton se mudou da casa conjugal em Brentwood, sinalizando o início do fim. Uma breve tentativa de reconciliação foi em vão. Embora uma primeira ação de divórcio tenha sido indeferida, Grayson persistiu, acusando Shelton de crueldade mental, um termo legal comum na época que muitas vezes aludia à negligência emocional ou incompatibilidade. O pano caiu sobre seu casamento em 17 de junho de 1946, após quase 5 anos. Um dueto incompleto com Johnny Johnston. Pouco depois de seu primeiro divórcio, Catherine embarcou em um segundo casamento de alto perfil, desta vez com Johnny Johnston, um popular cantor e ator que havia brilhado tanto no rádio quanto no cinema. Eles se casaram em 22 de agosto de 1947, na pitoresca Carmel, Califórnia, uma cidade conhecida por seu espírito artístico e sua impressionante costa, talvez buscando um começo mais sereno e idílico para sua nova união. Johnston, assim como Grayson, possuía um talento musical inegável, e o casamento deles foi celebrado por muitos fãs como um romance feito no céu de Hollywood, a união de dois vocalistas com sensibilidades artísticas compartilhadas e carreiras de sucesso. No entanto, esse dueto também não estava destinado a durar. Ao longo dos anos seguintes, a relação do casal foi se deteriorando. Em 15 de novembro de 1950, Grayson e Johnston se separaram formalmente. Pouco menos de um ano depois, em 3 de outubro de 1951, Grayson obteve o divórcio de Johnston, novamente sob a acusação de crueldade mental. A repetição dessa acusação em seus divórcios sugere um padrão recorrente nas relações de Catherine, possivelmente indicando uma sensibilidade às tensões emocionais ou uma dificuldade em navegar as pressões inerentes à sua exigente vida profissional e ao intenso escrutínio do mundo do entretenimento. Por décadas, a soprano de voz dourada, Catherine Grayson, manteve uma imagem impecável, a estrela treinada em ópera e de reputação inabalável da idade de ouro da MGM. Uma mulher de elegância inata, discrição e profissionalismo inabalável, cujo legado musical e pessoal continua a ressoar. Amores proibidos. Por trás das cortinas de Hollywood. Por trás do sorriso imaculado em Technicolor e da serenidade que Catherine Grayson projetava na tela, escondia-se uma vida privada muito mais intrincada do que os poderosos estúdios de Hollywood jamais permitiram que o público vislumbrasse. Agora, após anos de um silêncio sepulcral, sussurros persistentes e especulações veladas, surgiram revelações surpreendentes sobre os ardentes envolvimentos extraconjugais de Grayson, desafiando diretamente a imagem imaculada de inocência e decoro que a definiu por décadas. Em um relato incomum e surpreendentemente franco, cartas privadas de Grayson, juntamente com entrevistas há muito esquecidas e memorandos de estúdio arquivados, ressurgiram das sombras. Esses documentos íntimos sugerem uma série de romances apaixonados com alguns de seus coprotagonistas mais icônicos, aventuras que a diva negou ferozmente ou evitou com maestria ao longo de sua vida. O véu se descobre para revelar uma faceta desconhecida da estrela, uma mulher que amou com uma intensidade que a época e o sistema a obrigaram a manter em segredo. Um triângulo amoroso com Sinatra e Kelly, um dos capítulos mais tentadores e explosivos dessa história secreta, se desvenda no set do filme musical de 1945, Anchors Aweigh. Lá,
Grayson não só atuou ao lado de dois dos galãs mais magnéticos da MGM, Frank Sinatra e Gene Kelly, mas a química entre o trio era tão palpável na tela quanto as tensões que se desenvolviam fora dela. Era o auge da carreira de Grayson, elogiada por sua voz de soprano celestial e sua impecável sofisticação como a dama principal. Sinatra, em plena transição de ídolo das Bob Soxers para ator respeitado, ficou, segundo os relatos, instantaneamente encantado com o charme e a elegância de Grayson. Frank enviava flores a ela todos os dias, do tipo que enchiam seu camarim de aroma e de especulação, revelou um informante próximo à produção. Não era nada sutil, mas Sinatra não era o único pretendente à atenção da deslumbrante soprano. Gene Kelly, conhecido por sua graça atlética e seu charme de rapaz da porta ao lado, iniciou um flerte com Grayson que, segundo as fontes, rapidamente escalou além do casual. Apesar de Kelly ser casado com a atriz Betty Blair na época, pessoas próximas à produção afirmaram que ele e Grayson compartilharam conversas intensas até altas horas da noite, ensaios clandestinos e até mesmo momentos roubados entre as tomadas que deixavam poucas dúvidas sobre sua atração mútua. Você podia cortar a tensão com uma faca, lembrou um ex-membro da equipe. Gene e Catherine desapareciam entre as cenas e ninguém fazia muitas perguntas. Ciúmes e segredos em Hollywood. O que torna esse triângulo particularmente escandaloso é a tensão palpável que se desenvolveu entre Sinatra e Kelly, que já eram famosos por suas personalidades competitivas. Embora mantivessem uma fachada de decoro profissional diante das câmeras, nos bastidores a rivalidade se intensificou. Disse que Sinatra ficava cada vez mais ciumento da aproximação de Kelly com a glamourosa soprano. Grayson, por sua vez, manteve uma neutralidade coquette em público, uma fachada de compostura inabalável. No entanto, cartas íntimas escritas a um confidente sugerem que ela estava profundamente dividida. Frank me faz sentir como uma colegial, escreveu em uma missiva, revelando uma vulnerabilidade surpreendente. Mas Gene acende um fogo em mim que eu não sabia que existia. Apesar dos enredos emocionais, Grayson permaneceu absolutamente focada em sua atuação, nunca permitindo que seus assuntos pessoais interferissem em seu lendário profissionalismo. Ainda assim, o custo emocional de lidar com dois pretendentes tão poderosos e apaixonados, enquanto protegia sua vida privada do implacável escrutínio do estúdio, deve ter sido imenso. Naquela época, a MGM aplicava rigorosas cláusulas morais nos contratos de suas estrelas, e um escândalo público poderia ter aniquilado carreiras da noite para o dia. Grayson conhecia perfeitamente os riscos. Seu silêncio não foi apenas discrição, foi, em grande parte, sobrevivência. O legado silencioso de uma mulher que amou nas sombras. Em anos posteriores, Grayson apenas refletiria de maneira oblíqua sobre essa experiência, falando com carinho, mas com cautela, de ambos os homens. Não foi até anos depois de sua aposentadoria que amigos próximos revelaram que ela havia descrito esse período como um dos mais emocionantes e aterrorizantes da minha vida. Se ela finalmente escolheu um homem sobre o outro, continua sendo um mistério, um que ela levou consigo para o túmulo. Mas ao quebrar seu silêncio, embora sutilmente através de seus escritos e confidências, Kathryn Grayson adicionou uma nova e profunda dimensão ao seu legado, a de uma mulher que, mesmo na idade de ouro das ilusões de Hollywood, ousou viver e amar à sua maneira, ainda que apenas nas sombras. Um adeus sereno a uma lenda. Segundo sua secretária pessoal de muitos anos, Kathryn Grayson faleceu pacificamente enquanto dormia em sua casa em Los Angeles, Califórnia, em 17 de fevereiro de 2010. Ela tinha 88 anos no momento de sua morte, marcando o fim de uma vida notável que abrangeu quase 9 décadas.
Sua partida foi serena e sem sofrimento, proporcionando um fechamento gentil à vida de uma mulher que uma vez deslumbrou milhões com sua voz de soprano etérea, sua presença cativante na tela e sua elegância inata. Grayson viveu seus últimos anos em tranquila reclusão, em grande parte afastada dos holofotes que uma vez comandou com tanta graça durante a idade de ouro dos musicais da MGM. Embora tenha se afastado da fama, seu legado permaneceu firmemente intacto, apreciado pelos fãs do cinema clássico de Hollywood e pelos amantes da música operística. Sua história, agora mais completa e fascinante do que nunca, continua a inspirar aqueles que buscam compreender a complexidade das vidas que brilharam com tanta intensidade na era dourada do cinema. Adeus a uma lenda. O pano de uma era dourada se fechou. Com a partida de Kathryn Grayson, em 17 de fevereiro de 2010, aos veneráveis 88 anos, Hollywood e o mundo da ópera perderam um de seus ícones mais resplandecentes. A célebre soprano, cujo encanto e voz etérea iluminaram as telas e os palcos por décadas, faleceu pacificamente em sua casa em Los Angeles, cercada pelas memórias de uma vida extraordinária. Um final sereno para uma vida vibrante. Segundo sua secretária pessoal, que foi muito mais que uma assistente, uma confidente e amiga leal por anos, Grayson manteve sua agudeza mental, sua graça inconfundível e sua dignidade inabalável até o último de seus dias. Em seus momentos finais, a estrela da MGM e da ópera clássica refletiu com um carinho entranhável sobre sua prolífica carreira. Ela recordou com lucidez seu tempo trabalhando lado a lado com lendas como Mário Lanza, o inigualável Frank Sinatra e o carismático Gene Kelly. Seu amor duradouro pela música, que lhe havia concedido um propósito inabalável ao longo de sua existência, foi o fio condutor de suas últimas reflexões. A morte de Grayson marcou o ponto final de uma das últimas grandes figuras de uma era passada. Um tempo em que os musicais de Hollywood reinavam supremos, e estrelas como ela representavam o ápice da elegância e da perfeição vocal. Sua casa em Los Angeles, um santuário pessoal, estava impregnada dos ecos de sua ilustre carreira cinematográfica. Fotografias emolduradas ao lado de celebridades de outrora adornavam suas paredes, e valiosas peças de memorabilia de suas performances operísticas lhe lembravam uma vida dedicada à arte. Foi neste remanso de paz que Kathryn desfrutou o capítulo final de sua vida com a mesma dignidade e graça que a caracterizaram sempre. Um legado imortal na grande tela. Embora o mundo não a tivesse visto na tela grande em décadas, sua memória permaneceu vívida através dos filmes atemporais que deixou como um legado imperecível. Clássicos como Showboat, a vibrante Kiss Me, Kate e a inesquecível Anchors Aweigh não são apenas testemunhos de seu extraordinário talento, mas também cápsulas do tempo que nos transportam à magia de sua voz e sua presença. Cada cena é um eco da perfeição que Kathryn Grayson encarnava. A notícia de seu falecimento foi recebida com uma onda de homenagens e tributos de fãs e historiadores de todo o mundo. Todos, sem exceção, reconheceram sua contribuição única e transcendental para a história do entretenimento americano. Sua morte, embora pacífica e esperada para sua idade avançada, foi profundamente sentida por aqueles que a admiraram desde seu auge nas décadas de 1940 e 1950, e de maneira ainda mais intensa por quem teve a fortuna de conhecê-la pessoalmente. Kathryn Grayson não será lembrada apenas por seu deslumbrante brilho vocal que a elevou ao topo de sua profissão. Seu legado vai além. Ela será eternamente celebrada por sua calorosa humanidade, seu agudo intelecto e a humildade que a acompanhou mesmo no auge do estrelato. Com sua partida, desvanece-se um fragmento insubstituível da história do cinema, mas a melodia de sua voz e a luz de sua elegância permanecerão para sempre no firmamento de Hollywood.